Você irá assistir ao vídeo em que o padre põe fim à sua própria existência e deixa uma carta explicando por que tirou sua própria vida. Nela, ele se despede e revela informações comprometedoras sobre outro padre. Aproveite e se inscreva no canal e dê um like para o canal crescer. Ouça a carta. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi and Korean. Estimado Padre Severino Correia da Silva e demais comunidades, no dia 2 de janeiro deste ano, celebrei meio século de dedicação ao sacerdócio. Durante 23 anos servi na Diocese de Caruaru, e nos últimos 27 anos, na Diocese de Nazaré, em Surubim. Na função de vigário paroquial, conforme Dom Francisco afirmou na sua presença e na presença do Padre Amaro. Comemorei esta significativa data sem festa porque o mundo está mergulhado no sofrimento e na fome. Sobretudo para evitar elogios recheados de bajulação, exagero e falsidade. Na data que lhe enderecei no dia 2 de dezembro de 2021, agradeci a sua cordialidade para comigo até o presente momento, destacando alguns pontos do nosso relacionamento necessitados de uma revisão. Porém, quando nos encontramos, você me falou pessoalmente que daria como resposta o silêncio. Em razão disto, volto a insistir na tentativa do diálogo, por acreditar que sempre é possível a mudança nas atitudes das pessoas. Sempre esperei que o meu tempo livre, sobretudo, no domingo pela manhã, fosse preenchido em função do meu equilíbrio psíquico. Na ausência por ocasião na morte de familiares e nas suas férias, era comum que leigos fizessem a celebração da palavra nas comunidades, enquanto eu ficava isolado pelo esquecimento. Entretanto, estava livre e poderia presidir a Eucaristia. No dia 14 de novembro, você não lembrou de mandar celebrar às 9 horas a missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, nas Baraunas, mas mandou leigos fazerem a celebração da palavra. Eu estava livre e poderia ter celebrado a Santa Missa. Recentemente, no dia 3 de janeiro, eu lhe pedi para presidir uma das celebrações à noite no novenário de São Sebastião. Como resposta, você afirmou em não dar certo. Nessas e em outras situações transparece que há uma tendência de me afastar voluntariamente de diversas atividades paroquiais. Desde que você assumiu a paróquia São Sebastião, em Surubim, você nunca me convidou para tomar um copo de água na sua casa paroquial. Porém, de segunda a sábado, sem que haja nenhum convite e sem que eu necessite, tomo café na casa paroquial para dizerem eu estou vivo, eu estou com perfeita saúde e posso trabalhar. Mas, mesmo assim, você me marginaliza. Entre abril e maio de 2021, quando eu cumprimentava o Padre Amaro com o habitual bom dia, ele, quando não ficava em silêncio, respondia friamente. Quando mal-humorado, respondia com expressões do tipo em vá se lascar, vá para o inferno. Você é uma desgraça. E dizia também a sua casa vai cair. Você é um velho tarado, safado e ladrão. Vou juntar um grupo de mulheres para lhe acusar de assédio sexual. Afirmava isso, certamente, porque eu sempre abraço afetuosamente todas as pessoas, sem distinção.
Como é do conhecimento de muitos, ele insistia nas comunidades rurais que as pessoas não me convidassem para celebrar missa particulares, porque eu já estava aposentado. Inclusive, comunicou isto em reunião mensal das comunidades no salão paroquial. Em setembro, quando o padre Correia estava de férias, o padre Amaro me expulsou da casa paroquial aos gritos, na presença de um grupo de jovens. Durante o cerco de Jericó em outubro, certa noite, nos encontramos frente a frente, e ele me empurrou com o ombro. Logo após, durante a missa, rindo, ele disse que não teve a intenção de me empurrar. Ora, isso foi uma agressão física. No dia 19 de dezembro de 2021, antes da missão de 7 horas da manhã, o padre Amaro ficou irritado porque tomei 2 minutos antes da leitura dos nomes dos falecidos. Na frente da igreja, na presença de alguns irmãos do Amparo, da professora Elaíse, Vera Gonçalves e outras ministras da comunhão, a 2 metros de distância em voz alta, eu o cumprimentei com um bom dia, por 2 vezes, porém, ele se recusou a responder. Na última semana de dezembro, eu estava à mesa, na casa paroquial, quando ele chegou e dirigiu-se à cozinha dizendo aborrecido, e eu não vou tomar café agora, porque quero tomar café em paz. De 18 de maio a setembro de 2021, ele me agredia direto ou indiretamente nas missas aos sábados e domingos na hora da homilia. Durante todo esse tempo, o padre Correia ficou calado em silêncio. Logicamente, você não admite que o padre Amaro seja contrariado. Consequentemente, todas as pessoas devem se submeter aos caprichos dele. Assim, pelo apoio incondicional que você concede ao padre Amaro e o carinho que tem para com ele, tente convencê-lo que ele talvez precise de tratamento médico-psiquiátrico. Desde que começou a divulgação das celebrações pela internet, tenho falado com você para que também fosse divulgado a Missa das Almas. Para não contrariar o padre Amaro, você nada resolveu. A minha euforia, a minha alegria e o meu constante bom humor esconde a decepção e a angústia que me fazem sofrer ao longo desses anos. Lamento não estar sendo aproveitado para entregar todo o meu tempo, como padre na condição de vigário paroquial, pois tenho saúde, motivação e disposição para desempenhar a minha função. Tenho feito um grande esforço para não transparecer essa atmosfera deprimente e opressiva, assim como sempre tenho conservado sempre com você um relacionamento cordial e fraterno, para evitar o menor atrito, mesmo escondendo o meu sofrimento por saber que essa decepção, ansiedade e angústia são frutos de uma convivência que ignora a presença do outro. Dom Francisco não nos obriga a viver fraternalmente porque ele respeita as pessoas e sobretudo a autoridade do pároco. Todavia, caso ele julgue necessário me afastar de Surubim para me livrar dessa opressão, aceitarei sem hesitar, porém, peço-lhe que no futuro eu seja sepultado em Surubim, onde passei o maior tempo da minha vida sacerdotal, mesmo que a metade do meu coração esteja em São Caetano, Dioceses de Caruaru. A profunda amizade e atenção de muitas pessoas me ajudam a não desanimar até a presente data. Tenho implorado a força de Deus para resistir. Agradeço a todos que têm colaborado nos últimos 27 anos para a construção de 78 casas em Surubim e 20 em Nazaré da Mata, bem como aos doadores de cama, colchões, roupa usada e alimento para os pobres. E aproveito dessa ocasião para agradecer mais uma vez a Dom Francisco, que tem tratado os padres idosos fraternalmente. Com abraço fraterno, Padre Geraldo de Oliveira.
Temos pleno conhecimento do destino reservado àqueles que transgridem vossas leis, abreviando de forma voluntária suas vidas. No entanto, também somos cientes da vossa infinita misericórdia. Imploramos que estendais essa misericórdia às almas de nosso irmão. Que nossas súplicas e vossa compaixão suavizem o amargor dos sofrimentos que ele enfrenta por não ter tido a coragem de esperar o término das provações impostas por vós. Ó Espíritos bondosos, incumbidos da missão de auxiliar os desafortunados, protegei-o e inspirai-lhe o arrependimento pelo seu erro, para que vossa assistência lhe conceda a força necessária para suportar, com maior resignação, as futuras provações que deverá enfrentar para se redimir. Afastai dele os espíritos malignos que poderiam levá-lo novamente ao pecado e prolongar seus sofrimentos, privando-o dos frutos de suas futuras experiências. A vós, cuja infelicidade é objeto de nossas preces, que nossa compaixão possa atenuar vossa dor e despertar em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos, confiai na benevolência de Deus, cujo acolhimento está aberto a todos os arrependidos e jamais se fecha.